Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Hoje vamos estudar a nossa 12ª lição, a nossa revista de Escola Bíblica Dominical, revista de adulto, CPAD, desse trimestre. Nós estamos estudando, lembrando, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo Império da Babilônia, pelo sistema babilônico. O título desta nossa 12ª lição, sendo a Igreja do Deus vivo, sendo a Igreja santa, imaculada, pura, que vai morar no céu. O nosso textuário está em Efésios, capítulo 5, versículo 32. Diz assim: grande é este mistério. Digo-o, porém, a despeito de Cristo e da Igreja. Verdade prática: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A verdade do Evangelho, a verdade revelada, são as boas novas, o Evangelho de Cristo. Então, hoje nós vamos estudar como a Igreja, nós, organismo vivo, corpo de Cristo, deve se comportar, se portar nesta sociedade, nesta geração tão corrompida, tão desvirtuada dos valores morais. Mas, como igreja, como corpo de Cristo, a igreja ela tem que manter-se pura, centrada na palavra de Deus, que é a verdade, uma verdade que não é relativista, e continuar sendo sal, sendo luz nesta geração. O papel da igreja é continuar evangelizando, pregando as boas novas, avançando, expandindo o reino de Deus. Por isso é necessário a gente mantermos a nossa vida nas mãos de Deus, buscar a presença do Senhor, ter uma vida santificada, pois sem a santificação absolutamente ninguém verá a Deus. Sede santos, assim como eu sou santo, diz a palavra de Deus. Então, o processo de santificação acontece todos os dias. Tem que ser contínuo. Se quisermos vermos a Deus, irmos para a glória, é necessário nos santificarmos todos os dias. Nosso texto áureo está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16, e Efésios, capítulo 5, versículos do 25 ao 27 e o 32. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregados aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios: vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Grande é esse mistério a respeito de Cristo e da Igreja, né? A verdade do Evangelho, as boas novas que Jesus trouxe para a sua Igreja, para o mundo, para a humanidade, a salvação. Deus reconciliando consigo a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Então a igreja, ela não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer a sua identidade de representante de Cristo no mundo. A igreja não está livre de sofrer estas influências. Haja vista que este mundo, como diz o apóstolo João, jaz no maligno. Jesus vai dizer que o príncipe deste mundo já está aqui, o sistema já está atuando, né? A igreja, ela sofre ataques, influências, mas ela não pode deixar-se contaminar. Então vamos discorrer, estudar um pouquinho sobre esta questão nessa nossa lição, né? Como Igreja de Cristo, nós nos afastamos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Jesus, em João, capítulo 17, o Evangelho escrito por João, capítulo 17, Jesus, na oração sacerdotal intercessora, Jesus roga ao Pai por cada um de nós. Assim como Jesus não era do mundo, nós também não somos do mundo, apesar de estarmos nele, né? Então, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. Os objetivos desta nossa 12ª lição: explicar a natureza da Igreja do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação e elencar as armas da Igreja do Deus vivo. A Igreja, ela é identificada como noiva de Cristo, né? Corpo de Cristo, casa do Deus vivo, coluna, firmeza da verdade. Em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito que a igreja, os irmãos, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Então, Jesus é a pedra angular e os ensinos dos apóstolos servem como base, porque estão alicerçadas em Cristo. Então a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos estavam firmados na rocha, na pedra angular, que é Jesus Cristo, né? Nosso Senhor e Salvador. Então, zelo e integridade são características da igreja do Deus vivo. Ela não é relativista. Ela crê, acredita, prega e vive a verdade do Evangelho, as boas novas, o mistério da piedade revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O efeito do mundanismo na igreja, nossa introdução, são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Em a carta de Timóteo, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, o apóstolo Paulo vai discorrer que estamos vivendo tempos trabalhosos, homens amantes
de si mesmos. Os valores são invertidos, a palavra de Deus tentam descaracterizar, ressignificar, atribuir, dar um novo sentido ao que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus, ela choca com o sistema, ela confronta, ela vai de encontro, né? Ela não vai ao encontro, ela vai de encontro ao que o sistema do anticristo anuncia, prega e vive. Então, por isso, toda essa questão de criar uma nova Bíblia, mudar a Bíblia, porque a Bíblia, ela é Deus falando, e Deus não compactua com o pecado. A igreja, como corpo de Cristo, ela tem que ser santa. Então, não tem como ela apoiar, aplaudir o que o mundo ensina, o que o mundo pregoa, vive, né? A igreja de Cristo, ela é pura, ela é santa, e ela tem que viver segundo o que a palavra de Deus diz, né? Então, os efeitos do mundanismo na igreja são percebidos quando essa deixa de ser pautada pelos valores que regem a fé cristã. Infelizmente, ela não está imune, a igreja do Senhor, ela não está imune às influências nocivas desta sociedade. Então, vamos trazer essas questões relacionadas a como a igreja deve se comportar, né? As armas que a igreja deve usar contra esse sistema, né? Pois ela é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna, a firmeza da verdade. Ela está centrada, firme, na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos está firmada na pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. O nosso primeiro tópico da nossa lição, a natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo. Paulo, o apóstolo Paulo, orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo vai discorrer ali a respeito das qualificações, né, que Timóteo deveria ter, exercer, né, praticar, ensinar sã doutrina na igreja ali de Éfeso, ensinar sã doutrina, refutar os ensinos heréticos, né, porque a palavra de Deus, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender, para redarguir, enfim, para instruir em justiça. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, Paulo vai dizer, toda a Escritura é divinamente inspirada. Um livro não é mais inspirado do que o outro, é toda a Escritura. Não existe partes inspiradas e partes não inspiradas. Tudo que está na Bíblia é para nos ensinar, nos corrigir, nos abençoar. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela não se contradiz, ela se completa, ela se auto-explica, porque Deus não se relativiza, Deus não se contradiz. E a Bíblia é Deus falando, é a palavra de Deus. Então, Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, né, que é a igreja do Deus vivo. Casa de Deus, esse termo, no Antigo Testamento, ele está se referindo ao templo, né? Mas com complemento que a igreja do Deus vivo inclui o conjunto
ou seja, os membros do corpo de Cristo. Por exemplo, eu não sou igreja, eu sou membro da igreja, eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo. Então, a igreja, organismo vivo, a igreja é uma só. A igreja de Cristo, organismo vivo, é uma só. Então, cada um de nós fazemos parte do corpo da igreja. O corpo humano, ele é composto de vários membros. Então, a perna não é o corpo, ela faz parte do corpo, entende? Então, cada um de nós fazemos parte da igreja, somos membros do corpo de Cristo, porque a igreja de Cristo, organismo vivo, não estamos falando aqui de templo, né? De templo, nós estamos falando de organismo vivo. A igreja, ela é uma só. A igreja que vai ser arrebatada, a noiva de Cristo, é uma só. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, inclui o conjunto de membros da igreja. Paulo ainda usa o vocábulo doméstico na fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus, sentença do Deus vivo. Ou seja, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história da humanidade. Então, a igreja, organismo vivo, novamente, nós fazemos parte do corpo que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, uma pessoa sozinha, ela não é igreja, ela faz parte da igreja, né? Ela é um membro da igreja, porque a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, é uma só. É uma só, né? Então é bom a gente entender. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que ela foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. E que verdade é essa? A verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação, né? E suas doutrinas que são imutáveis. Então, o Evangelho de Cristo, a verdade revelada, como está em 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, né? É a autorrevelação de Deus. Deus, através de Cristo, reconciliando consigo o mundo, né? Aquela comunhão que foi perdida lá no Gênesis, no paraíso, quando Adão decidiu ouvir a voz de sua mulher, que havia ouvido, dado atenção ao que a serpente tinha falado. Então, aquela comunhão foi perdida lá no Éden. Através de Jesus, o segundo Adão, esta comunhão foi restaurada. Deus, através de Jesus Cristo, reconciliando novamente consigo o mundo. Porque padecemos ainda? Porque ainda estamos aqui. Quando Jesus nos chamar, né? Quando Jesus venha buscar a sua igreja, nós teremos um corpo semelhante ao que Cristo tem, glorificado, transformado. Porque João, o apóstolo João vai dizer em sua primeira epístola, porque assim como ele o veremos, seremos, né? Jesus, quando ressuscitou, Jesus se alimentou, né? E Tomé, na dúvida, disse, só acredito se eu tocar. Jesus toca. Então, aquele corpo que Jesus tem, nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus reconciliando consigo, através de Cristo, o mundo.
né? Então, essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação e suas doutrinas, que ela não muda, a palavra de Deus não muda. Então, a responsabilidade da igreja, corpo de Cristo, anunciar, propagar, testemunhar, defender a verdade do Evangelho. A natureza da igreja do Deus vivo, ela é corpo de Cristo. Ela é corpo de Cristo. Então, ela prega, anuncia, vive, né, pratica, como diz Tiago em sua epístola, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, né? Praticantes. No zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Foi o que Paulo, quando enviou Timóteo ali para pastorear a igreja de Éfeso, né, que Timóteo ensinasse a sã doutrina, refutasse os falsos ensinos e ensinasse a sã doutrina, né? Se a verdade do evangelho for corrompida, a igreja deixa de ser sal, deixa de ser luz, como Jesus mesmo descreve lá no Sermão da Montanha, registrado em Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 14. Se a igreja se corrompe, ela deixa de salvar, ela deixa de ser luz, ela deixa de ser a referência. Por quê? Quando as coisas estão indo de mal a pior, quando o cerco se aperta, estes mesmos que dizem que não acreditam em Deus, que não há Deus, são os primeiros a procurarem socorro na igreja, a procurarem esperança na igreja, porque sabe que a última palavra é a de Deus. E a igreja é representante de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Ela vive Cristo. Ela anuncia Cristo. Por isso que a palavra de Deus, ela não se relativiza. Quando a gente observa esse evangelho relativista, secularista, progressista, venha como está, Deus só quer o coração, não precisa de mudança. Não é isso que a Bíblia ensina. Está fora do contexto. Quando a santificação, a transformação, a regeneração, quando o fruto do Espírito começa a ser desenvolvido na vida do cristão, a mudança acontece paulatinamente. Não tem como viver como antes. Então, se a pessoa se declara cristã, nova criatura, e continua vivendo como se não houvesse acontecido mudança nenhuma na sua vida, é porque não aconteceu mudança. Porque não tem como ser corpo de Cristo, uma igreja santa, imaculada, e viver como como se estava vivendo antes. Não dá certo. Não dá certo, porque a palavra de Deus, ela confronta o sistema do anticristo. Ela é a verdade. E quem não está na verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus, está vivendo uma ilusão, está vivendo uma fantasia, está vivendo na mentira. Entende? Simples assim. Jesus disse, eu sou, João 14, 6. O Evangelho é escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus diz, eu sou o caminho, não existe outro que leve a Deus, não. Eu sou o caminho. Fora de mim não existe outro. Se eu não acredito em Jesus, se eu não aceito em Jesus, já estou eu mesmo me condenando. Porque se só Jesus é o caminho, né? Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Então, se eu não acredito na verdade do Evangelho, que é Deus falando,
Não tem como, né? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, fora de Jesus não há vida. Não há vida. Fora de Jesus não há vida. Para o mundo ouvir isso, para o mundo é um absurdo. É uma loucura. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho de Cristo é loucura. Loucura para o mundo. Acreditar que só Jesus é o caminho, que só Jesus é a verdade, e só se vai para o céu se aceitar Jesus Cristo, para o mundo é loucura. Mas é a loucura do mundo que é a verdade da igreja, que é Jesus Cristo. A igreja do Senhor, ela não se relativiza. Coloquemos isso em nossa cabeça. Não se relativiza. Né? Não se relativiza. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Né? Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Né? Essas duas palavras, mistério e piedade, a primeira, mistério, sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, como está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, 21, 26, que é Deus reconciliando consigo a humanidade, né? É a autorrevelação de Deus. Para os judeus, era algo estranho. Os gentios está incluído no projeto da salvação. Mas, como está em João capítulo 3, versículo 16, Jesus morreu por todos. Nem todos aceitam, mas Jesus morreu por todos, né? A relação de Cristo com sua igreja, a igreja é uma só. Judeus, cristãos e gentios cristãos, né? Jesus é a cabeça. A igreja, novamente, é uma só. É o corpo de Cristo. Então, Deus nos resgatando através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda retrata, a piedade, retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Paulo sintetiza que tudo isso com a expressão o mistério da piedade, ou seja, o evangelho revelado, a fé cristã estabelecida. O mistério da piedade é o evangelho de Cristo. As boas novas, aquilo que o mundo tanto almejou, que o mundo tanto esperou. A reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus. Se a gente não tem a mente de Cristo, a gente não consegue compreender. A gente lê, escuta, mas a gente não consegue compreender se a gente não tem a mente em Cristo. Por isso é necessário o cristão viver uma vida de santificação, de oração, de consagração. Uma vida separada. Por isso que não tem como ser igual ao mundo. Não tem como ser igual ao mundo. O cristão, ele é avesso ao sistema do mundo, porque ele não se encaixa no mundo. O cristão genuíno, ele não se encaixa no mundo. Ele não faz parte dele. Né? Ele foi tirado. Ele faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ela não é contaminada. Ela não é manchada. Ela é pura, ela é casta. Entende? Então, esse é o papel da igreja. Ser sal e ser luz. É para quem está nas trevas olhar e desejar ter essa luz. Vir para a luz. Sair da escravidão do pecado. Mas se a igreja não resplandece o Evangelho de Cristo, a luz, como é que aquele que está nas trevas vai nos enxergar? Se somos parecidos com eles, se não há diferença, entende? Então a igreja precisa ser uma igreja santa, pura, imaculada, né?
Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então a igreja, ela é a fiel portadora dessa verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Fora de Cristo não há salvação. Jesus, conversando com Nicodemos, no Evangelho escrito por João, capítulo 3, Jesus vai dizer que se não acredita nele, a pessoa já está se autocondenando, já está se condenando, porque ele é o caminho. Ele é o caminho. Se não acredito em Jesus, eu posso ser a pessoa mais piedosa, mais bondosa do mundo, faça mais caridade no mundo. Se eu não acredito em Jesus, eu já estou me autocondenando, porque Jesus é o único que me leva a Deus, né? Nosso segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja, o processo da santificação. Sem santificação, não tem como chegar a Deus, né? Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra de Deus, né? Na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. No propósito do Calvário está inclusa a nossa santificação. A expressão lavagem na água é usada de forma figurada e simboliza a palavra de Deus, que opera uma limpeza espiritual no cristão. Em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 15, Jesus vai discorrer ali sobre a videira verdadeira, que ele é a videira, nós somos os ramos da videira, né? Jesus vai dizer que já estamos limpos pela palavra. Quem é a palavra? Jesus, o verbo que se fez carne, que habitou entre os homens. Jesus é a palavra, né? Então Cristo orou: santificai-os na verdade, tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17, né? Na oração sacerdotal intercessora de Jesus. Então o cristão, ele é santificado quando ele ouve, pratica, vive a verdade do evangelho, que é a verdade que purifica, que limpa, que lava, né? A palavra de Deus. A santificação é o ato de se separar-se do pecado e preparar-se para para a volta do Senhor. Esse processo de santificação, ele é contínuo, ele é progressivo. Aceitamos a Jesus hoje. Imediatamente somos perdoados, justificados, nos tornamos justos em Cristo. Deus olha para nós através de Cristo e nos vê justificados, perdoados, santos, purificados, né? Regenerados, santificados. Mas nós continuamos vivendo aqui. Jesus ainda não nos levou para casa. Então nós precisamos nos santificar dia após dia. E como é que acontece essa santificação? Observando, vivendo, praticando, ensinando a palavra de Deus, orando, consagrando, vivendo uma vida piedade, né? Como Jesus ensinou. O apóstolo Paulo vai dizer: sedes meus imitadores, como eu o sou, imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, né? Então, novamente, os irmãos permaneciam, Atos 2,42, firmes ali, na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, que estavam alicerçados em Cristo, na comunhão, né? Koinonia, na comunhão, nas orações, no partir do pão,
não existia falta para ninguém. Olha a estrutura, a base. Firmes na doutrina dos apóstolos, que essas doutrinas estavam firmadas, alicerçadas na pedra angular, na rocha, que é Jesus Cristo, né? Então, o processo de santificação é contínuo, irmãos. Não é uma vez salvos, sempre salvos. Se não observarmos esses detalhes, essas questões, a salvação ela pode ser perdida. Ela pode ser perdida. Então, não é Deus só quer o coração, vamos viver a nossa vida sem levar em conta as consequências. Não é assim. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, o processo de santificação é continuamente. O mistério da piedade foi revelado, que é o Evangelho de Cristo. A igreja, os gentios, nós que não somos judeus, mas nos tornamos igreja quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador que nos levará para casa, que perdoou os nossos pecados, que morreu em nosso lugar e nos deu vida eterna, nos tirou da escravidão, nos trouxe a liberdade. A liberdade. Jesus vem nos trazer liberdade, né? Livres da escravidão. Livres da escravidão. Mas é necessário santificação. Não é de qualquer maneira que vai entrar no céu. Então, esse ensino relativista, essa teologia liberalista, que aceita, que vive como está, Deus só quer o coração, o evangelho é light, não precisa fazer mais nada. Não é assim não, meus irmãos. Não é assim não. Quando aquela mulher pega no ato de adultério, foi levada até Jesus com aqueles acusadores querendo apedrejar, Jesus disse, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles reconheceram que estavam no erro também. Mas o que foi que Jesus disse àquela mulher? Mulher, onde estão os teus acusadores? Não tinha nenhum ali. Aí Jesus disse, nem eu te acuso, mas vai e não peques mais. Ou seja, não volte a praticar novamente. Jesus não disse, vai, pode ir viver sua vida. Jesus disse, nem eu te condeno, ou seja, tu está justificada, tu está perdoada. Mas vai e não peques mais. Então, não é como se ensina nessa teologia progressista, liberalista, que muitos estão se enganando. Paulo diz a Timóteo, né, em 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, ensina a sã doutrina. Ensina a sã doutrina, porque ela corrige, ela instrui, ela exorta, ela abençoa. Porque ela é a palavra de Deus divinamente inspirada, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É a noiva de Cristo, né? É a noiva de Cristo. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, né? Este termo é usado para descrever noiva de Cristo, para descrever a relação entre Cristo e a igreja, como uma união matrimonial, né? O homem vai casar com a moça pura, imaculada, né? Pura. Então, a igreja, ela precisa ser pura, porque ela é a noiva de Cristo. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 9.
durante essa espera por meio do Espírito Santo, o amigo do noivo, né? Durante essa espera, o Espírito Santo, né, que é amigo do noivo, santifica, né, para apresentá-la ao Senhor Jesus Cristo como a igreja, a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, né? Então, nós, como membros desta noiva, deste corpo, precisamos manter a nossa vida santa, imaculada, né? Pura, santificada em Cristo Jesus. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma, de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia, às bodas do Cordeiro, enquanto o mundo aqui está passando o período da ira de Deus, da grande tribulação, para aqueles que rejeitaram este mistério revelado, que é o Evangelho de Cristo, as boas novas. A igreja, aquela que permaneceu pura e imaculada, vai estar celebrando com o seu noivo, ceando com o Senhor as bodas do Cordeiro, enquanto o mundo está pegando fogo aqui para aqueles que ficaram no período chamado da grande tribulação, né? Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Mateus capítulo 22, versículos do 11 ao 13. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Não nos enganemos. Não vamos nos enganar com esses ensinos errados, né? Errados. O Evangelho de Cristo, ele confronta o sistema do mundo. Então não vá nessa que é de qualquer maneira. Não se engane, porque ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Olhemos para dentro de nós. Ninguém engana a Deus. Tem que ser santo, tem que ser puro, tem que se santificar, tem que renunciar, né, para entrar no reino de Deus. E finalizando a nossa lição, as armas da igreja do Deus vivo. Primeiro, o zelo pela verdade, que é a palavra de Deus. A verdade bíblica, ela é absoluta e imutável, ela não muda, ela não é relativa, ela não se contradiz, ela não volta atrás. É Deus falando, né? O Evangelho de Cristo é a única verdade. João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não estiver, se não passar por mim, né? Então o Evangelho de Cristo é a única verdade. A igreja é a fiel depositária dessa verdade, né? Os salvos em Cristo são despenseiros, administradores da mensagem da redenção, né? Da mensagem da redenção. Jesus, usando ali parábolas que remota a responsabilidade espiritual, ele vai falar das parábolas dos dois servos, Mateus capítulo 24, 45 ao 50, dos talentos, né, que Jesus nos confiou, Mateus 25, 14 ao 30, do servo vigilante, será que quando o dono vier, achará aquele servo vigilante, cuidando das coisas como lhe confiou o dono, o mordomo infiel, né, as 10 minas. Então, todas essas parábolas trazem a imagem de a responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Este compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. A igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade, com fidelidade. A igreja, ela é a representante de Cristo. Aqui, a representante de Cristo. Então, ela não pode se contaminar.
ela não pode se contaminar. Jesus, na parábola da viúva, do juiz que não temia Deus, né? Jesus vai dizer no final: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, como é que está a minha fé? Como é que está a tua fé? Em quem estamos depositando a nossa confiança? É no político? É no sistema? É na política? Em quem estamos depositando a nossa esperança? Ou é em Deus? Ou é em Deus, né? Então, Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Pregue a palavra, vive a palavra, ensine a palavra, não relativize a palavra de Deus, porque ela não é relativa, ela é absoluta, ela é a autoridade final em nossa vida, porque Deus é a autoridade final em nossa vida, né? Então, Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Né? O líder deve estar apto para ensinar a palavra de Deus. Né? A capacidade de compreender as escrituras e defender a ortodoxia da palavra de Deus e refutar as heresias, como Paulo disse a Timóteo. Né? Então, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumênico e sincretismo religioso nenhum. Né? Essa ideia de uma religião só, de uma religião única, não dá, porque a igreja, ela é separada. A igreja é separada. A igreja do Senhor, ela não se relativiza, então não tem como ela ser igual a todo mundo. Se todos fossem igual à igreja de Cristo, seria extraordinário, mas não é. Então a igreja de Cristo, ela é sal, ela é luz, ela brilha, ela tem vida. E quem não está em Cristo está morto, porque Jesus diz novamente em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, fora de Jesus, se não está em Jesus, está morto espiritualmente. Morto espiritualmente. E caminhando a passos largos para a perdição. Então, fora de Jesus não há vida, né? A verdade bíblica deve ocupar a primazia na nossa vida, na igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Fazemos parte da igreja de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Lutero, em uma das suas teses, né, a tese 54, Martinho Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo para o estudo da Bíblia. Preparamos a mensagem de qualquer maneira, né? Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Se usa histórias de carochinha e não centraliza na palavra de Deus. Porque o que liberta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. São as boas novas. Né? O mistério são as boas novas, o Evangelho de Cristo. É a palavra que liberta, a palavra é pregada e o Espírito Santo trabalha no coração do pecador. Né? Então, nos ensina as Escrituras. Né? Lutero vai dizer que não tem como o pregador preparar um sermão sem observar a escritura, a exposição da Bíblia. Ela tem que ter o cerne da pregação. Né? Não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Né? Somente a verdade de Deus é capaz de libertar, a verdade de Deus, que é a sua palavra. Então, diante dos ataques que vivemos,
a desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo, ela precisa ser vigilante, atuante, né? Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Dar um novo sentido à mensagem da cruz, porque é ela que anuncia Cristo. Foi na cruz, no Calvário, que Jesus nos libertou. E os nossos pecados foi cravado ali. E Deus nos reconciliou consigo novamente através do sacrifício do seu Filho, né? Jesus morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer que ela seja santa, pura e irrepreensível, né? A noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada, que é o Evangelho da salvação, que só há em Cristo Jesus. Salvação só há em Cristo Jesus. Fora de Jesus, não há como chegar a Deus. Precisamos ser a igreja do Deus vivo. Não relativize a sua fé. Deus abençoe.